A gente hoje vai começar a falar sobre, a gente vai ter uma aula sobre toxicologia pediátrica e a gente vai começar a falar sobre as alterações respiratórias que vocês não viram, doenças sazonais e é claro, a Covid vai estar inserida. O que a gente vai iniciar falando? Sobre os erros e acertos que foram acometidos desde o mês de março desse ano. Lembrando que hoje é 5 de novembro de 2020. Então, essa aula é atual, talvez daqui a um mês ela não valha nada. Mas, de qualquer forma, o que acontece? Quais foram os erros e acertos que tiveram presentes desde o início, desde o fechamento do governo chinês naquela província na China? A província chinesa tinha mais ou menos 11 milhões de habitantes e o governo acabou desprezando o início da Covid porque ela estava relacionada, eles pensaram que era uma doença sazonal. O que é uma doença sazonal? Uma doença que aparece em determinado período do ano, sazonal é determinada estação do ano. Então, por exemplo, a gripe, a influenza, ela é uma doença sazonal, uma doença bem recorrente em períodos frios, certo? Independente do local que seja, é uma doença recorrente de inverno, outono e inverno. E o que aconteceu? Uma situação inédita ocorreu. Por que ocorreu essa situação inédita? Porque rapidamente 80 mil pessoas, lá na China, logo no início de janeiro, 80 mil pessoas ficaram doentes e inicialmente um grupo de mortes muito grande. Houve 3 mil mortes. Então, foi uma situação que chamou bastante atenção nas políticas de tratamento de adultos e da pediatria, mas a pediatria já está acostumada com algumas endemias, né? Algumas epidemias. A primeira epidemia tratada em nível pediátrico foi a epidemia de meningite, que foi em torno de 73, 74, 75. E teve alterações em crianças e adolescentes de forma muito grave e com uma primeira e uma segunda onda, tá? Mas a forma como essa doença foi tratada, no caso do Covid, que foi dessa forma inédita e diferenciada, que foi a presença do lockdown. Então, o fechamento e a quarentena, elas são, de uma forma bem simples, parecem medidas medievais, né? Parece muito coisa medieval, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, insistiu nisso. Lembrando que a Covid é uma doença respiratória. Então, como é uma doença respiratória, sua evolução se dá como uma doença respiratória. E, por conclusão, a gente acabou subestimando o número de mortos, né? Porque não só na China, mas os epidemiologistas, infectologistas em geral, acharam que não ia passar de uma influenza, né? No caso, uma gripezinha, de forma sazonal e que tudo ia se resolver muito rápido. E acabou que hoje, 5 de novembro de 2020, nós estamos chegando a 160 mil mortes. E com isso, criou-se um desespero político, um desespero pela vacina. As pessoas estão presas em casa e muitas pessoas só vão sair depois que tiver a vacina. Lembrando que uma vacina, para ser testada em qualquer parte do mundo, ela foi testada em torno de 5 a 10 anos. Mas esse desespero gerou um processo de testes imediatos. No caso, a vacina leva muito tempo para ter certeza da eficácia, certo? E nós estamos colocando o teste, a metodologia e a finalização em menos de um ano. Então, a gente não tem certeza de eficácia nenhuma. E os pesquisadores e os governos insistem nisso. Existem mais de 180 vacinas sendo testadas, certo? Mas só tem 8 vacinas que estão em testes finais. O tempo é curto demais para desenvolver qualquer tipo de medida terapêutica. Qualquer remédio leva de 3 a 4 anos para ser desenvolvido. A gente tem que lembrar também que a maioria dos remédios na fase pré-clínica e nas vacinas, elas demoram em torno de 5 a 10 anos para ter uma eficácia e olharem na fase técnica como é que está
como que está sucedendo, como que essa vacina e esses remédios estão sendo eficazes no corpo de pessoas, né? Principalmente pessoas com comorbidades e pessoas sem comorbidades. A vacina agora, por exemplo, ela está sendo testada em pacientes que não têm comorbidade nenhuma. E é totalmente errôneo, porque, na verdade, 97, eles falam 99,7 ou 97,9 dos pacientes não vão ter problemas nenhum. Mas existem algumas alterações, algumas cascatas citoquímicas inflamatórias que esse indivíduo desenvolve, principalmente quem tem comorbidades associadas, e essas comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, algum déficit imunológico que esse indivíduo possa apresentar, e as vacinas não são testadas nessas pessoas, as vacinas não são testadas em crianças, né? Teve um artigo que eu li, que ele não é B1, né? E um A, nem um B, e que são artigos indexados de grande repercussão e grande robustez para a prática clínica, né? No caso, a clínica baseada em evidências, que foi testado em um primata. Isso não significa nada, testado em um primata. Testou em hamster. Tem que ter uma eficácia prolongada. Vamos falar sobre isso, tá? O que vale salientar é que a gente tem que pensar que para as pessoas que estão esperando, a vacina é muito diferente do remédio. Se toma um remédio, o que acontece? Você toma um remédio, ele desce, sobe, metaboliza no fígado, sai pelo rim ou pelo fígado e acabou. A vacina não funciona assim. Além do mais, se tomar algum medicamento, qualquer medicamento que se toma várias vezes, pode gerar grandes efeitos colaterais. A vacina não, a gente tem que pensar que a vacina injeta algo no seu corpo que vai estimular o seu sistema imunológico. A primeira dose da vacina, ela vai dar uma reação imunológica, certo? Vai dar uma elevação no seu sistema imunológico. A segunda dose, ela vai ter um aumento ainda maior. Então, ela vai ser, na verdade, o que a gente chama de reforço, né? E a terceira e quarta dose é o que a gente chama de efeito buster, que nada mais é do que um reforço ainda maior para poder aumentar e assegurar a resposta imunológica. E as consequências, quando você toma a vacina, elas são duradouras. Então, quando você toma uma vacina para febre amarela, por exemplo, ela dura em torno de 10 anos, né? Quando você toma a vacina do tétano, por exemplo, ela dura 6 meses, mas quando você toma o reforço, a partir do reforço, ela dura até 10 anos, né? O objetivo, então, da vacina é o quê? Proteger uma parte da população. Então, protegendo a população, ela vai fazer uma imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Cerca algumas pessoas e outras pessoas não pegam. Claro, a virulência se torna menor, porque o vírus ele pensa de uma forma bem simples. Aquele vírus, o vírus selvagem mesmo, que foi do início do processo pandêmico, ele é menor agora, a virulência dele é menor. Então, o que acontece com esse vírus? Ele, se tem 50 pessoas, ele prefere diminuir a virulência e infectar os 50. Mas quando eram menos pessoas, ele tinha um processo de infecção e uma virulência mais acentuada. Então, como que a gente chama de imunidade de rebanho? É quando esse vírus se divide em muitas pessoas, diminuindo a virulência e cercando uma pessoa que não tem, o restante já pegou, então as outras param de pegar, né? Param de ser infectadas de uma forma mais grave. Então, de uma forma bem simples, a gente não precisa vacinar todo mundo, não. Se você vacinar 60% da população, se ela fosse vacinada, ela não tem a doença, ela não passa para os outros. Então, com o tempo, a doença para de se disseminar. E aí a gente tem uma queda acentuada da epidemia, né? E depois vai vacinando todo mundo devagar e vai diminuindo o número de transmissores até ele quase zerar. A gente tem que pensar que essa vacina, além do curto tempo, e ser uma doença potencialmente muito grave, ela tem um quadro que pega pessoas que são mais vulneráveis. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. O idoso, ele já tem a saúde extremamente debilitada. Idoso, aidético, leucêmico. A criança, como vocês já viram na aula passada, ela acaba sendo protegida pelo Covid justamente pela baixa imunológica.
porque ela tem menos receptividade celular e a cascata de citoquinas de processo inflamatório, que é a segunda fase, é que lesa mais. Por isso, é extremamente importante o tratamento na fase aguda, na fase inicial. Entrar com a zanita da vida, as cloroquina, a ivermectina, todas as vinas da vida na fase inicial. Porque quando o indivíduo está na fase inicial, ele tem uma resposta imunológica grande e uma resposta aos medicamentos muito grande. Quando o indivíduo chega na segunda fase, que é a fase inflamatória, que já tem as cascatas de citoquina, produção de CD3 e CD4, que são células linfocitárias, ela já tem uma disseminação sistêmica. Então, o que acontece? Uma receptividade celular muito grande. Então, existe um processo inflamatório. Existindo um processo inflamatório, existe um processo trombótico. A partir do momento onde sofre o trombo, para trás está tudo lesado, existe um processo isquêmico. Isso pode ser no pulmão, no coração ou no rim, ou qualquer outro sistema onde a pessoa já é mais vulnerável. Então, tendo essas alterações, o que acontece com esse indivíduo? Ele tem um processo inflamatório grave e essa resposta, os medicamentos já não funcionam mais, porque já é uma alteração sistêmica, já é uma alteração trombótica, uma alteração isquêmica, que não tem mais o que ser feito. Então, o início do tratamento ele é extremamente importante. O uso dos medicamentos no início, para não se avançar para a fase 2, a fase inflamatória. Aí entubou o paciente, e desestubar o paciente é muito complicado. Para a gente fazer o processo de pesquisa da vacina, que é essa histeria coletiva que está existindo, em primeiro lugar, a gente tem que pensar. Existe o que a gente chama de fase pré-clínica, que é a fase antes de testar a vacina, que geralmente ela tem que durar de 5 a 10 anos. A segunda fase nada mais é do que a fase de teste, que é a fase clínica. E para a SARS, para a Covid-19, os pesquisadores estão aceitando uma fase pré-clínica que durava de 5 a 10 anos, eles estão aceitando uma fase pré-clínica de 6 meses. Na literatura, a vacina mais rápida que foi desenvolvida no mundo foi a vacina da cachumba, que ela foi desenvolvida em torno de 4 anos, tá? Todas as outras vacinas que existiram no mundo, elas tiveram um processo de fase pré-clínica muito grande, em torno de 5 a 10 anos. A vacina do sarampo, se não me engano, ela teve um trabalho de pesquisa mais de 50 anos de fase pré-clínica. Da poliomielite, eu sei que foi em torno de 42 anos a fase de teste, a fase pré-clínica, e da febre tifoide foi 102 anos de investigação. A gente tem que pensar que o HIV até hoje não tem vacina e tem em torno de 40 a 50 anos de pesquisa para uma vacina de HIV. A fase pré-clínica, ela tem obrigatoriamente que ter uma fase entre 6 e 12 anos para um projeto de pesquisa. E de forma nenhuma, essas vacinas, como estão sendo testadas agora em 1 ano, elas nunca deveriam ser testadas em humano, primeiramente, antes de ser testadas em animais. Além disso, ainda tem que ter um número suficiente de animais, um estudo observacional e com um número grande de animais e durante muito tempo para ver as respostas. Então, a gente pode pensar de uma forma bem simples que o teste de qualquer remédio ou de qualquer vacina tem um efeito agudo, que é a primeira fase, que a gente tem que, no caso, os pesquisadores testarem inicialmente nesses 3 meses se tem algumas consequências e os efeitos. Então, quando se testa uma vacina, tem que saber o que vai ocorrer 2 a 3 meses depois. Quais são os efeitos colaterais? Essa vacina tem efeitos oncológicos? No caso, efeitos neoplásicos? Essa vacina pode causar o câncer? Isso precisa de muito tempo. E, por final, eu tenho que pensar, se essa vacina, se ministrada na fêmea, ela pode trazer alterações para o embrião ou para o feto a curto e a médio prazo? Claro que durante o processo de amamentação, então tudo isso tem que ser olhado, tem que ser pesquisado. E aí, vai surgir problema em outros órgãos? Quais outros órgãos que podem ser afetados? Isso pode levar de 3, 4, 5 anos para pesquisar. Então, o estudo pré-clínico ele é extremamente importante.
desses 5 a 10 anos e que nós não temos. Está tudo sendo passado em cima dos testes, e está vindo uma vacina com teste pré-clínico, ou se houve teste pré-clínico, de 6 meses, né? Está tendo uma pressa absurdamente exagerada. Lembra que eu falei de um artigo que eles fizeram um teste em um único primata? Não tem relevância científica, né? Aí tem outros pesquisadores que alegam ter testado em hamster, em camundongos, em primatas, mas não existe até agora nenhuma publicação. Então, se não existe publicação, não existe comprovação. Então, como um outro cientista pode julgar a robustez, a eficácia desses artigos e das pesquisas se elas não foram publicadas, né? Como é que a gente pode fazer para avaliar os efeitos crônicos ou os efeitos tardios? Se houve 5, 6 meses de pré-teste, né? Ou no caso, se houve de verdade essa fase de pré-teste, já estão aplicando as vacinas, testando em humanos. Mas lembre-se que eu falei para vocês, estão testando em humanos sadios, não humanos com comorbidades. Este que é o nosso problema. Lembrando que o genoma do vírus ele foi descoberto em março, abril, e nós estamos em novembro. Então o genoma do Covid-19 foi codificado em março. Só a partir daí que pôde haver pesquisas, né? Porque antes disso não se sabia o genoma. Então antes do genoma aparecer, não existia a menor possibilidade de pesquisa para poder ser aplicada para a produção de uma vacina. Lembrando que no início de maio, eles já aplicaram a primeira dose da vacina de humanos. Isso é absolutamente inédito. Lembrando para vocês que existem uma vacina que está sendo testada junto com o governo chinês, que é a Coronavac, que ela está sendo testada do governo chinês junto com o Instituto Butantan brasileiro, tá? E ela usa a tecnologia do vírus inativo no organismo, então não existe atividade viral na experiência, ok? Então, essa vacina com o vírus inativo, ela exige obrigatoriamente que tenha a dose de reforço, lembra que eu falei? 2 a 3 doses depois da primeira vacina. E o que é divulgado é que tanto a vacina chinesa, a Coronavac, como a vacina de Oxford, elas vão ser vacinas em duas doses. Isso não é uma coisa correta, diminui a eficácia, e qualquer infectologista, qualquer toxicologista sabe que isso não é real. Vocês têm que lembrar que toda vacina é feita de vírus. E quando a gente fala que está fazendo a vacina com vírus inativo, significa vírus morto, tá? Lembrando que toda vacina é feita de vírus, bactérias ou fragmentos de bactérias, ok? Então, como o vírus é inativo, a resposta imunológica é menor. Por isso exige a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose e às vezes quarta dose para gerar o booster que eu falei com vocês, que é o reforço. Então, basicamente é necessário, em todas as vacinas até hoje, no mínimo 3 doses e 1 ano depois uma dose de reforço. Lembrando que o vírus da influenza, ele é diferente do vírus dos outros vírus, tá? Então, a influenza, ela é um pouco diferente. Ela existe como se fosse uma alteração vacinal. Ela não é muito eficiente, ela é em torno de 30 a 60%. Então, a vacina funciona em 30 a 60% dos pacientes, mais ou menos. Então, ela gera em torno de 30 a 60% de proteção. Mas o coronavírus, ela tem que ter 99% de eficácia, porque senão não resolve. Vai continuar uma histeria, vai continuar a pandemia e nenhuma alteração vai ser feita. Senão tudo vai continuar do mesmo jeito. A vacina da Salk mesmo, a vacina da poliomielite, são 4 doses. A primeira dose da vacina da poliomielite, ela leva mais ou menos uma eficácia de 50%, tá? E se não fizer o reforço, essa imunidade, ela também abaixa com o tempo. Quem tem criança sabe que dá uma dose da vacina, daqui 2 meses toma outra vacina, daqui 2 meses toma outra vacina e volta com 1 ano para poder fazer o reforço. Então, o vírus inativo ou o vírus morto precisa disso para aumentar a eficiência imunológica e para a eficiência imunológica existir. Então, o vírus é inativo,
tecnicamente ele precisa disso. Então, quando faz a vacina com vírus morto, tecnicamente essa imunidade vai para 50%, 70%, mas se não fizer o reforço da segunda dose, ela vai diminuindo com o tempo. Existem dois tipos de alterações imunológicas geradas pela vacina. Então, tem a alteração humoral, né, e a alteração celular. Então, isso é muito importante para vocês saberem as duas. Então, a primeira, as alterações humorais que são importantes, é aquela IgM, IgA, IgG, ok? Isso é chamada de alteração imunológica humoral e ela é neutralizante. A tendência dela é subir e com o tempo cair. E isso, na verdade, é uma verdade para qualquer uma. E a segunda é a chamada imunidade celular, que já consiste no indivíduo imunidade permanente. Por exemplo, quem pegou sarampo não pega mais, é imunidade celular, uma imunidade permanente. Isso é imunidade celular que está relacionada aos linfócitos CD4 e os linfócitos CD8, tá? E esse tipo de imunidade, ela nunca vai desaparecer no organismo do indivíduo. Se o vírus invadir o corpo novamente, imediatamente a imunidade é despertada e decapitado o vírus, ok? Mas, por outro lado, a imunidade CD4, ela tem um pequeno problema, também chamado de imunidade humoral, né? Ela tem um segundo problema. Então, além de matar um vírus, ela pode matar células também salvas pelo vírus, entendeu? E aí, eu pergunto para vocês, quem teve a doença pode tomar a vacina novamente?